Então, a gente pode ir começando, né? Isso, você Então, se apresenta? pode deixar, né? Ou se você quiser me apresentar também. Não, pode se apresentar. Então, gente, é um prazer estar aqui, né? Eu trabalho junto com a Cíntia, né, no Lab Línguas e no GTAL, mas eu sou professora da UERJ. E a gente estava conversando e uma das coisas assim, a gente trabalha com tecnologia e uma das coisas que tem chamado muita atenção para mim é o uso de tecnologias e pronúncia, né? E fonética e fonologia. Eu trabalho com fonética e fonologia na formação de professores, sempre foi uma das coisas que eu tive muito interesse. Aí eu queria compartilhar algumas coisas aí com vocês. Aí eu pensei o nome por que eu estou falando em português? Eu sei que tem muita gente de inglês, mas a gente tem também aqui convidados de outras línguas, e a proposta do Lab Línguas também é de socializar, né, de compartilhar com outras línguas também. Eu não sou tão poliglota assim, não posso trazer exemplos de tantas línguas diferentes, mas se durante a palestra também, durante a conversa aqui, alguém tiver algum exemplo de espanhol, algum exemplo de outra língua, fica à vontade também para compartilhar, tá? Eu pensei nesse título, né? Something old, something new, something borrowed, something just for you in pronunciation learning, porque lembra, né, um ditado, né, de inglês comum, principalmente no casamento, que uma coisa eu adaptei para o português, não é exatamente assim, né, mas eu achei esse nome em português, essa adaptação, que é algo antigo, algo que você já usou, algo novo, algo emprestado e algo criado especialmente por você nessa questão de aprendizagem, ensino-aprendizagem de pronúncia, né. Eu quero justamente compartilhar coisas antigas, coisas novas, e a gente pensar em outras possibilidades aí também, tá? Eu dividi a apresentação mais ou menos por perguntas, então eu vou compartilhar um pouquinho de como surgiu a ideia dessa apresentação em si, discutir, conversar um pouco sobre por que devemos ensinar pronúncia, né? Se uma coisa mais sistematizada, o que envolve essa pronúncia, o quando que a gente ensina, né? Quando que é um momento de intervenção ou não, como a pronúncia pode ser ensinada, mas mais exatamente como essa pronúncia pode ser ensinada e o que mais a gente pode, né, compartilhar hoje seriam minhas considerações finais, né. Então, eu queria que enquanto vou pedir para vocês fazerem, eu não vou olhar agora, né, vamos olhar mais no final, mas eu queria que vocês pensassem um pouco e escrevessem no chat como que você acha que você aprendeu pronúncia? Se foi, naturalmente, se você teve aulas sistemáticas, se você lembra de algum momento que você foi procurar no dicionário a pronúncia da palavra, né, alguma coisa assim. Vocês escrevam no chat, por favor, que depois a gente vai se referindo a isso depois, né. Olha, músicas de Bon Jovi, muito bom, né. Imitando a professora, né. Ou se não lembra, ou se durante quando eu apresentar alguma coisa, você diga assim: "Ah, isso eu fiz. Ah, isso eu acho que eu fiz", ou "Isso eu faço com alunos", quem já trabalha, né. Dicas das professoras interessantes. Aí eu vou convidar vocês a continuarem esse pensamento colocando aqui e depois a gente vai retomar isso mais à frente, tá? Eu queria dizer, né, como é que surgiu a ideia dessa apresentação, como é que eu selecionei essas leituras que eu tenho feito. Eu estava lendo um texto que é uma pesquisa que fala 2009, né? Aí fala da pergunta, né? O questionamento desses pesquisadores era assim: o que os professores preferem fazer? O tradicional, que técnicas que eles usam? É técnicas tradicionais ou técnicas modernas, né? Na aula deles para ensinar pronúncia. E aí eles chegaram à conclusão que os professores tendem a usar as técnicas das quais aprenderam. Tá, beleza, ok, então tudo bem. Então ele só replica. Eu falei assim, mas tem tanta coisa, tanta possibilidade, tanta diversidade de opções que a gente pode fazer com pronúncia, e a gente sabe que nós somos diferentes, tem pessoas de estilos diferentes. Será mesmo que a forma que eu aprendi é a única forma de ensinar? Será que não existem outras, né? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada com a formação, né, do professor. Como é que está essa formação?
Aí só compartilhando brevemente outros artigos que eu li, né, aqui fala de ensino de pronúncia na Europa, uma pesquisa que fizeram, que os professores dão importância de lugares diferentes da Europa, aí entre 0 né, a 5, ou a 3, né, 3,5, né, de grau de importância para o ensino de pronúncia. E, ao mesmo tempo, também eles falam que eles tiveram uma formação ruim ou pouca formação. Né? Então, achei isso interessante de entender. Também, a conclusão desse artigo é que assim, o preparo dos professores não condiz com o requisito das provas de suficiência na Europa. Né? Então, tem alguma coisa aí faltando nessa formação dos professores. Né? Se ele não tem uma formação e uma preocupação com ensinar pronúncia, as coisas vão virando bola de neve. Né? Não é só lá, eu também achei um texto, né, de Bangladesh, né, falando que o ensino de pronúncia é uma das coisas mais negligenciadas, né, dentro desse contexto dessa universidade lá, desse autor aí, recente, ó, 2022. E no Brasil a gente sabe que às vezes também, né, e eu achei essa tese de uma aluna da UFMG dizendo, né, que as pessoas tendem a dar mais ênfase à gramática, né, a estrutura, mas não a estrutura fonética, não a fonologia, não a pronúncia, né? Porque eu acho que tem uma crença de que se aprende naturalmente, né? Não é totalmente errada, mas uma coisa para a gente pensar, né? Então, por quê? Eu queria pensar um pouco com vocês, por que a gente deve, né? Por que devemos ensinar pronúncia, né? Bom, porque mesmo que alunos que estudam sozinhos, alunos que ouvem, né, como vocês colocaram aqui, muitas coisas que vocês falaram, imitação e tal, eles têm uma pronúncia razoável? Tem pessoas que têm uma pronúncia impecável, dentro que impecável possa ser, né? Mas não é todo mundo, né? E assim, o fato de algumas coisas virem naturalmente não pode impedir que a gente veja os benefícios, né, que pode ter quando a gente tem aulas, quando a gente tem momentos que a gente foca na pronúncia, né? Ajuda os alunos com a pronúncia. Para pensar. Bom, a gente sabe que a pronúncia está interligada com inteligibilidade, né, com capacidade de ser compreendido e de compreender o discurso oral. Lógico que isso vai impactar a comunicação, né, que está tudo conectado, e isso também tem uma conexão com o afetivo, né, com o filtro afetivo. Um aluno que, exatamente, a Cinderella Skill, que não se deu tanta atenção, né, Will? E ficou assim. No início do ano 2000 que as pessoas começaram a focar mais, né, sobre isso, mas eu acho que ainda tem gente que ainda não dá o mesmo peso, né? Mas quando o aluno tem confiança na pronúncia dele, ele tem mais confiança para falar. As coisas estão interligadas, né? Então, diminui a inibição, dá mais confiança para entender, porque tem coisas que a gente pode ensinar para os alunos que vai facilitar a compreensão do que está ouvindo, como o connected speech, quando a gente conecta as palavras, assim, né, a junção de palavras, e outras coisas também que a gente vê. E se a gente não trabalha a pronúncia, né, se em nenhum momento na vida desse estudante, desse aprendiz, ele trabalha a teoria, sistematiza a questão da pronúncia, ele vai ter uma dificuldade de reconhecimento, porque a gente pensa que ouve, mas não necessariamente a gente realmente ouve o que escuta ou escuta o que ouve, né? Que em inglês isso faz muito sentido, né? We don't always hear what we listen, pelo sentido. A gente tende a complementar o que a gente está ouvindo, a gente cria uma imagem mental. Então, quando alguém fala uma palavra assim como, por exemplo, singer, que é senior, e muita gente fala, tem a singer, senior é errado, há uma estranheza que certo. Ele não percebe quando a pessoa fala senior, quando fala outra, ele cria uma imagem mental disso. E isso pode gerar fossilização. A fossilização é quando a gente tem um erro recorrente, até às vezes um nível avançado, fluente, mas tem alguma coisa que internalizou errado e ficou errado e a pessoa não consegue perceber que está errado e dificilmente às vezes consegue corrigir, né, esse erro.
Isso, lógico que pronúncia, né, vai afetar a comunicação, vai ter dificuldade de comunicação, vai gerar insegurança, vai gerar conflitos e outras coisas, né, para isso, que é difícil de você compensar determinadas questões, né, de pronúncia. E então, que fatores, né, que eu acho que é consenso, mas eu acho que vale a pena a gente trazer para pensar, né, que fatores que dificultam a aprendizagem de pronúncia. Tem algumas teorias que falam de questão de idade, né, a percepção, né, a sua língua materna, essa falta de correlação que pode ter entre uma e outra, né, entre a língua que você está estudando e a língua que você já fala, ou línguas que você já fala, para padrões de prosódios diferentes, essas diferenças da língua podem ser diferentes, mas tudo está ligado também à motivação, à musicalidade, às vezes até da pessoa, se a pessoa, né, tem uma musicalidade, ela vai ter mais facilidade. Isso aqui é muito general, muito geral, né? Estou bem generalizando aqui só para ter uma ideia. Mas é meio consenso isso também, né? Então, o que é pronúncia, né? O que está relacionado à pronúncia? A pronúncia não é só a articulação dos sons, né? A pronúncia também é questão pragmática, a pronúncia é o acento das palavras, né? A tonalização das palavras, a sílaba tônica, é a combinação das palavras, a junção, o que palavra ganha mais peso na hora que é falada, em outra, em frases, né? Então, você tem várias coisas que são interligadas, né, com a pronúncia. A pronúncia está ligada com a cognição, com o discurso, com musicalidade, memória muscular, né, para você poder articular os sons, para você poder perceber os sons na fala. Tudo isso está ligado, né, à ideia de o que é pronúncia. Então, mas o que os aprendizes precisam? O que a gente precisa aprender? O que a gente precisa saber, né, para melhorar essa pronúncia, né? Então, vou enfatizar que a articulação dos sons, de alguns sons, talvez não todos, é importante, né? Ter essa ciência dessa articulação. A sílaba tônica das palavras, muitas vezes, quando a gente articula certo e erra o acento tônico, a gente não se comunica. Ela afeta mais, às vezes, a comunicação do que a escolha, né, de um som diferente, né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu sempre comento. Eu tive no primeiro show do Paul McCartney. Paul McCartney está para fazer show esses dias, né? Já está em turnê por aqui. Eu tive no primeiro show do Paul McCartney em 92, Maracanã cheio, 250 mil pessoas, e ele tentou, né? Primeira vez no Brasil, ele tentou aprender algumas palavras, querendo ter uma interação com o público, e ele, em um determinado momento, ele falou, tá que tá Dimas, silêncio, legal, ele percebeu que ele não causou aquela reação esperada, ele começou, tá que tá demais. Aí ele começou a mudar, assim, até que ele falou, tá que tá demais, que era uma expressão do momento, tipo, tá bombando, que bom, tá agitado, e todo mundo reagiu. Então, às vezes, a pronúncia, a articulação estava próxima ou perfeita, mas a acentuação afeta, né, o significado afeta a compreensão. Principalmente uma coisa muito fora, né, do esperado do nativo. Né. Isso também acontece em frases, também, entonação. Quando eu subo uma frase, eu posso dar um tom de pergunta numa situação que não é, ou posso dar um tom de afirmação quando for uma pergunta, e outras questões aí que também vão afetar, né, comunicação, inteligibilidade e etc. Então, a gente tem que focar nessas áreas, né? E quando que se ensina a pronúncia, né? Então, existem 4 momentos assim que a gente pode pensar, né? Quando a gente está ensinando na aula mesmo, durante o seu curso, né? Durante o que você está lecionando. Pode ser uma aula completa, você pode ter uma aula voltada para determinados sons ou para essa questão de pronúncia, qual for o aspecto que você quer trabalhar. Você pode ter momentos discretos durante a aula, né, de situações, momentos integrados, onde você vai integrar aquela que trabalha com pronúncia com outras habilidades. Você vai ter oportunidades muitas vezes espontâneas, né, de ensino, de foco, de sistematização de um determinado ponto. Então, numa aula completa, quais são os benefícios? Você pode focar em um ou mais sons, ou aspectos. Pode ser uma aula de entonação, pode ser uma aula de
de acento, né, dessa coisa de acento tônico, né, com a sílaba tônica, redução de vogais, ou prestar atenção nessa palavra em contraste com a outra. Você pode trabalhar o connected speech, que a gente chama em inglês, ou linking sounds, quando a gente conecta as palavras, como em português a gente fala assim, um pedaço de pizza, né, e coisas assim. Você pode trabalhar esse conjunto de habilidades, uma aula focada só para essa, né, para esse objetivo. Mas não precisa ser necessariamente só, por exemplo, uma aula de repetição. Não precisa e não deve ser necessariamente só vamos trabalhar só essa repetição aqui, só esse som. Você pode e deve fazer atividades de compreensão oral e escrita naquele tema, né, num tema que aquele som seja recorrente. Por exemplo, quando a gente está falando do passado, vai ter muitos verbos regulares, os verbos regulares vão ter ED, então pode ser uma aula que você foque nessa pronúncia do ED, mas você traga essas palavras de novo para um contexto de listening, né, de compreensão oral, de produção. Atividades de ortografia pode ser bastante interessante, principalmente para português, para estrangeiros também, né, porque ortografia em inglês e som já é mais complicado, mas pode ajudar o aluno a saber determinadas, né, tendências, né, como o E final, né, que a gente não pronuncia e ele está ali só para poder fazer o som da vogal mais clara e tal. Então, são coisas que você pode trabalhar também, né? E atividades com sílabas tônicas, eu acho que é uma das mais importantes aí também para a gente ver. Falei também que um outro momento são momentos discretos, momentos que, né, durante, né, a aula em outros momentos isolados, né? Então, você pode trabalhar com fonemas individualmente, você pode trabalhar com aquela palavra que surgiu no texto, aquele grupo de palavras que surgiu no texto, que é interessante que eles dominem, que você percebe que eles têm dificuldade. Pode mudar um pouco o ritmo da atividade, pode contribuir para isso. Você pode fazer focar num fonema e contrastar dentro daquele contexto, né? Aí você pode integrar com outras fases. Agora, quando ele for produzir, né, aquelas palavras, você espera que ele já tenha um domínio melhor, né, daquela construção, daquela parte fonológica daquelas palavras, né. Em momentos integrados, você pode ser fazer parte integralmente da aula, sistematicamente, você tem um momento para trabalhar a pronúncia, o como você vai trabalhar vai variar. Você pode focar em atividades de compreensão oral, isso vai ser bem repetitivo, é bem importante, né. Aí você focar, olha, presta atenção como é que ele pronunciou essa palavra aqui, ou presta atenção como é que ele finalizou essa expressão, né, como é que ele falou "tá", por exemplo. Em português a gente pode ter muitas variações para tá. Tá pode ser beleza, pode ter tá de saco cheio, tá, são várias possibilidades, né? Você pode trabalhar também integrado. Quer dizer, a atividade em si não era só de pronúncia, mas pronúncia está em tudo, né? Você pode usar esses momentos também para integrar isso aí, né? Para praticar melhor. E espontâneos também pode ser um momento que surja, que você pode reservar um momento para trabalhar com uma dúvida que surge em aula, para focar em alguma dificuldade que você percebeu, que talvez você não tinha percebido antes, né? E você colocando. Músicas também são bem interessantes, daqui a pouco falo sobre isso também. Lógico que isso vai depender se você tem disponibilidade no seu planejamento, se você tem essa liberdade, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar sempre em incluir, né? Mas como que a gente pode trabalhar essa pronúncia, né? O que a gente pode fazer, né? A gente tem que pensar um pouco também, tem que ter muito claro qual é o objetivo, qual é o objetivo do aluno, né? A gente tem discutido muito recentemente, eu acho que é uma discussão bem pertinente, que perfeição, o que é perfeição, né? O que é falar como um nativo, né? Será que isso é realmente relevante? Que nativo? De onde, né? Para quê? Então, assim, a gente tem pensado muito na possibilidade de ser compreendido, na visão de inglês como uma língua franca, ou uma língua que é falada por tanta gente diferente, com contribuições diferentes das variantes. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com o som do TH, de ficar, né, fazendo. A gente tenta, a gente treina, a gente tem sugestões de como trabalhar essa noção, mas porque ele não afeta tanto a inteligibilidade como, por exemplo, escolha de vogais, né? Algumas vogais, quando a gente fala o I curto e o I mais alto, né? O I de beach é diferente de outros e tal. Quer dizer, o que a gente vai focar?
né? Qual é a pretensão desse aluno aí também? Esquecer essa coisa de correto, de perfeito, de nativo, nativo americano é assim e tal, mas a gente não tem, por outro lado, a gente não tem como fugir 100% disso, né? A gente não tem como trabalhar com inglês indiano, a gente não tem como trabalhar com todas as variantes de inglês ao mesmo tempo. A gente tem que expor os alunos a isso e, né, se a gente consegue fazer uma coisa mais neutra, pegar uma neutralidade, a gente ajuda também, né? Com os meus alunos de fonologia, a gente trabalha o que se é dito de padrão americano e o padrão inglês e vendo as diferenças e os contrastes, né? Também a gente tem que ser realista, que não tem como a gente trabalhar com todas as variantes possíveis, mas é importante a gente ter acesso, né, ter exposição a maior número de tipos de falas, né, e tudo. E o objetivo central é ser inteligível, se comunicar, né, saber que sons que vão afetar a comunicação, que sons que vão gerar constrangimento, se são associados com palavra tabu, né, como pão em português, que sons vão ser mais complicados, que sons que vale a pena a gente sistematizar com os alunos, que são que não vale, que são que não tem muita relevância. Pensar também que o nosso sotaque faz parte, né, faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa identidade. Então, isso não é um problema ter o sotaque. O problema é quando esse sotaque é muito pesado, muito forte, que a gente não consegue se comunicar, que o falante de outra língua faz muito mais esforço, né, para te entender. Não tenho todas as respostas, mas isso é para a gente pensar que a gente tem que trazer isso, né? O mais importante não é perfeição, e o que é perfeição, né? Nem sei se existe ainda, estou procurando. Mas dentro de ensino de pronúncia, a gente vê na literatura 3 abordagens, né? Uma abordagem de imitação, que seria intuitiva, uma abordagem analítica, linguística, e uma abordagem integrada. Eu acho que a gente pode transitar entre elas aqui, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente vai ver que tem algumas técnicas que são aplicáveis em uma, em outra, ou nas 3, e vários momentos diferentes, né? Elas não são opostas, eu acho que elas se complementam, né? O que pelo nome, eu acho que a gente consegue ter uma ideia, né? Que uma acredita que você vai ouvir, imitar e aprender naturalmente, como aquisição normal da língua. A outra, você tem uma intervenção explicativa que você vai dar a base fonética, fonológica, você vai discutir, você vai trabalhar com a metalinguagem do som, da articulação desse som, né? E você pode usar gráficos, etc. E a outra é integrada, que é mais o foco no discurso, mais o foco na compreensão da língua em execução, e não necessariamente, como eu falei, abandona as outras 2 abordagens, né? Então, as mais exatamente, assim, vamos pensar nos exemplos, né? Quais exemplos de técnicas, né, de procedimentos, eu vou trazer alguns aqui, a gente pode trabalhar com pronúncia, né? Lembrar que a gente tem que eu gosto de reforçar que a gente pode trabalhar com segmentos individuais, essa articulação, com fonemas, nem que a gente não os nomeie, mas fazer o aluno perceber que better e better, better e better são palavras parecidas, como leite e leite, contém o arquifonema em português, né? Eu falo e etc. Coisas assim que a gente tem que, de uma certa forma, apresentar. A acentuação, o ritmo das palavras em frases e entonação, né? Tudo isso faz parte. Então, eu queria compartilhar algumas técnicas e exemplos aqui. Como eu falei, eu vou trazer exemplos mais da minha prática. Então, eu trouxe um pouco de exemplos em inglês e exemplos em português para estrangeiros. Quem não teve a experiência ainda de dar aula para estrangeiros, aí tem aqui um spoiler ou um trailer, né, uma antecipação aqui também, né? Uma das coisas que a gente tem que entender dentro de estudo de fonética e fonologia, e consequentemente de pronúncia, o que são os pares mínimos. Os pares mínimos são um grupo, né, são palavras que elas são muito parecidas dentro de uma língua, só que diferem em um som, né? Um dos fonemas só que é diferente, né? Então, por exemplo, pato, bato, mata, pata, né? Como está aqui na definição que eu peguei do material de fonética e fonologia em português.
Mas, os pares mínimos, eles são importantes para os próprios fonoaudiólogos, né, não, para os próprios foneticistas, para os próprios linguistas, para eles perceberem se esse som é um fonema distintivo na língua ou não, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem exemplos de pares mínimos em português que confirmam que P e T são exemplos diferentes. Porta é diferente de torta, é uma palavra diferente, um significado diferente na língua, né? Porta, corta, tapa, capa e vários outros aqui. Não necessariamente, né, esses exemplos aqui, principalmente português, são exatamente exemplos de sons que os nossos alunos, que os aprendizes dessa língua vão ter dificuldade. Mas são, os pares mínimos servem primeiro para essa coisa de você conseguir dizer essa palavra articulada dessa forma é diferente da outra. Então, são duas palavras distintas, dois significados, então são dois fonemas, né? Você vai repetindo isso. Não é uma realização diferente do mesmo fonema, né? Quem usa isso também, usa bastante, são os fonoaudiólogos, aí que, né, veio um ato falho, que eles usam justamente para trabalhar com dificuldade de fala, com crianças que têm dificuldade de fala com consoantes surdas, consoantes sonoras, criança com dislexia, qualquer outra dificuldade de aprendizagem, perceber, né, isso. Mas, volto a dizer, né, também o aluno pode beneficiar. Aqui, talvez, um aluno de português como língua estrangeira possa se beneficiar de comparações como lido e lindo, né, da nasal, né, recomendar, remedar, remendar, né? Enfim, não tem uma lista tão preparada, tão bonitinha assim para português, não, tá? Desculpa, Jéssica e colegas aí de português para estrangeiros. Eu queria, de repente a gente pode pensar em alguma. Mas coisas como casa e caça, né? E são coisas que podem ser trazidas, né, para isso. Porque português para estrangeiros, assim, tem necessidades específicas, né, que não são exatamente pares mínimos já relacionados pelos linguistas ou pelos fonoaudiólogos, né, nisso. Por exemplo, aqui, ó, doce, dose, doze, né? Então, são palavras, né, 4 sons, mas bem diferentes, né? Ó, ainda tem o do e dó, né, de dose, o C, né, e o Z, já é bem complicado. Eu não sei porquê, mas a gente acha que é muito diferente, mas o estrangeiro tem muita dificuldade com abacaxi e abacate, né? Meus estrangeiros estão aqui, porque aqui também tem a questão da sílaba forte, abacate é diferente de abacaxi, mas eu acho que também pelo fala do carioca, o tch fica muito perto do chi, eles têm muita diferença, dificuldade para reconhecer e pronunciar essas palavras. E também café de manhã, manhã e manhã, café da manhã e manhã é uma coisa difícil. Tem a nasalidade aí da vogal, mas também tem a sílaba tônica, né, que é uma das coisas assim. Isso seriam exemplos de pares mínimos que poderiam ser trabalhados com o português para estrangeiros, né? Também tem muitos exemplos em verbos, ó, fui e foi, como isso é difícil para eles, né? E daí a gente ainda tem aquela situação assim, ah, eu fui à praia, beleza, ah, eu fui, não, você foi, não, eu fui, aí a gente fica no foi e fui, e torna ainda mais difícil essa distinção e uma mais confusão, né? Come e comi, que a diferença aí também é só o acento, né? Ele come, né? E eu comi, então a diferença aí. Eu falo, mas a gente geralmente faz essa redução, né, do ditongo, então fico falo, falou com falo, falaram e falarão, né? Então são palavras que a gente tem que ajudar né, os aprendizes de português para estrangeiros a perceber, a conseguir produzir, né? Então é uma das coisas aí. E o clássico, tadinho dele, gente. Toda vez que você tiver dificuldade com alguma palavra numa língua estrangeira, você lembra assim, lembra isso para a vida, né? Os falantes de espanhol têm mais dificuldade para perceber as vogais de português. Nós temos mais vogais do que espanhol, né? E principalmente a distinção entre e é e o e o, né?
Avô e avó, para a gente, principalmente que é uma palavra do nosso léxico desde muito pequeno, é muito tranquilo, a gente cara com maior naturalidade. Você sabe quando é avô e quando é avó, você sabe quando é pode, quando é pode. Você pode confundir um ou outro plural, porque na norma culta, mas mesmo assim você vai saber que é avós, você vai saber que é jogos, você vai saber que é olho e olhos, você vai saber. Mas para eles é muito difícil, até porque é muito difícil perceber essa diferença. Lembra que eu falei de percepção? Então, a percepção, às vezes, ela não é tão intuitiva, tão só, sabe, fácil de só de você ouvir e você perceber. Vai depender muito da musicalidade da pessoa, né? Do aprendiz em si. Então, é muito difícil, leva muito tempo. E mesmo, né, como a Jéssica estava comentando, às vezes até alunos avançados, ou naquele momento de produção de fala, eles têm dificuldade de lembrar que pode é presente, pôde, é passado, que jogos, jogos, olho, olhos, né, e etc. Né? Então, são coisas que a gente tem sistematicamente de trazer à prática para ajudar. Ele se comunica? Sim, se comunica. Mas será que isso não gera algum constrangimento? Será que, dependendo do contexto, ele não gostaria de estar passando, né, uma impressão melhor, que ele não gostaria de estar causando um estranhamento, porque pode causar um estranhamento, né? Principalmente com pode, pode, quer dizer, tem problema de comunicação aí. Você está dizendo de agora ou você está dizendo de antes? A gente pensar que isso pode acontecer em alguns contextos, né? Então, pares mínimos é uma base que é linguista, que para a classificação desses fonemas é uma coisa, um procedimento muito comum em tratamentos fonológicos, né, de melhora de fala, articulação, etc. E também já tradicionalmente é usado principalmente para inglês, eu falo mais de inglês nesse momento, como forma de ajudar as pessoas a melhorar a sua pronúncia, a perceber os sons, etc. Tem diversas coisas que se faz com par mínimo, né? Tem desde listas, tem como esse vários sites, você colocar minimal pairs, aí você vai achar vários, vários e vários, mas eu citei aqui 3, né? E que, por exemplo, esse primeiro do English Club, ele coloca só a lista de palavras, sem significado, sem nada, só a lista, e você pode ouvir e repetir, né? Esse não tem reconhecimento né, de voz, mas tem site até que tem, e diz, ou aplicativo que tem. Então você pode fazer e ele diz para você se você acertou ou não. Pode ser uma prática, e então ouvir e repetir. Tem outros que fazem com a frase mais lógica, né? Então, assim, esse cachorro é muito malvado, como está aqui, ó, you're a very bad dog, né? Então, algumas frases que dão mais contexto para essa palavra. Então, o par mínimo é trabalhado em frases que façam algum sentido, então, mas são frases geralmente artificiais, porque dificilmente a gente vai conseguir, num momento natural de fala, espontâneo de fala, trazer 2 pares, sabe? Os pares mínimos, assim, tão repetidas, sabe, tão naturalmente, porque eles têm significados geralmente muito diferentes, né? Então, assim, ele coloca em frases, ele é um pouco mais criativo, eu uso bastante. E tem outros também que fazem, que você pode fazer associações com figuras, você pode trabalhar com jogos, você pode fazer diversas coisas com par mínimo. O par mínimo vai estar presente em vários momentos diferentes, né, de produção, ajuda no contraste, né, etc. Mas algumas outras ideias, assim, mais tradicionais, ditado, né, que é você, lógico, você vai ditar para selecionar essas palavras, ou essas expressões, ou essas frases, e vai ditar e vai perceber se ele reconhece, né? Se você faz um ditado de uma frase que tem uma palavra de par mínimo também, às vezes o aluno ele pode saber qual é a palavra, mas não necessariamente saber se está pronunciando certo. Ele pode usar a palavra com aquele significado para completar logicamente aquela frase, mas ele pode estar pronunciando, né, errado ou de forma, né, diferente, pode estar pronunciando uma pela outra. O ditado invertido é, em vez do professor ditar, o aluno escreve e o aluno pronuncia para o professor o que ele acha que ele escreveu, se ele está pronunciando certo, então vai ser uma forma diferente de você checar a pronúncia. Trava-línguas também é uma coisa muito comum de ser usada, né? Então, para repetição de sons, o trava-língua, ele justamente ele trava a língua
porque ele pega sons muito parecidos, né? Então aí eu tenho que tomar certo cuidado, porque às vezes eu acho que a gente fica muito preocupado em conseguir falar aquelas frases e você erra muito mais até pela proximidade dos sons, pela semelhança dos sons, do que necessariamente pela articulação do som em si. Mas também é um recurso. Ler em voz alta, quando a gente lê em voz alta, a gente não está lendo, né, percebendo, mas a gente está lendo, articulando os sons, né, e formas de repetição. São bem essas estratégias assim, né, de imitação e intuitiva, né, dessa primeira abordagem de cena. Eu queria falar do clássico, eu queria falar um pouquinho dos drills, que são exercícios de repetição, que eram de um método, né, anterior da abordagem comunicativa, depois foi incorporado, né, a abordagem comunicativa que hoje se chama Communicative Language Teaching, né, seria ensino de língua, né, comunicativa. Então sempre volta, né, de tempos em tempos e volta, né. Só dizer que o drill, né, por que ele é figurinha assim, né, venerada, né, por que ele é tão comum? Ele ajuda realmente, se o seu foco é a pureza, a precisão dos sons, a precisão gramatical também, mais do que a fluência, mais do que, né, naturalidade no falar, mas é quando você para e você sistematiza algumas coisas, tentando ter correção gramatical, né, isso. Ele aqui diz que melhora a pronúncia, a gente sabe que a repetição, a memória muscular vai sempre ajudar a questão da articulação dos sons, né, e tudo. E ele pode também ajudar com sons que têm dificuldade, pode também despertar melhor para a entonação, né? Agora é importante saber que você vai praticar nos chunks, né, nos pedaços, assim, nas combinações de palavra mais do que as palavras isoladas. Ajuda a memorização de padrões, se a gente sempre vai repetir determinada coisa, ajuda. Esses são benefícios, vamos dizer assim, né, dos drills. Os drills têm vários tipos diferentes, tem apenas repetição, que eu falo uma frase, como professor e o aluno repete aquela frase, eu vou alterando pouco, vou repetindo. Tem de substituição, eu posso falar, por exemplo, Diana likes pop music, depois eu falo rock, o aluno tem que continuar Diana likes rock, e por aí vai, ele vai colocando. Tem pergunta e resposta, eu posso fazer uma pergunta, yes, no e tal, então são diferentes. Tem de transformação, você vai mudando um pouco mais essa frase, né? Tá trabalhando muito gramática aí também, mas é um dos recursos, né? De substituição, você vai trocar, né? Ele tem que pensar um pouco mais, né? O aluno tem que pensar um pouco mais o que ele tem que trocar, isso é combinado antes, né, do drill. Né? E de expansão, eu falo uma frase, ele repete, depois eu falo outra, ele repete, depois ele junta as duas, vai agregando, vai somando. E o importante dos drills, né, que você consiga perceber se os alunos realmente estão, e que é muito difícil, às vezes, você perceber se os alunos estão pronunciando, pelo menos próximo, né, do que tem que ser pronunciado. Né. E uma dica que eu dou é quando você tem um exercício de repetição de uma frase longa, você ir dividindo de trás para frente, né? Eu peguei exemplos em português aqui, né? Então, eu não vou começar só manhã, né? Café da manhã, ajuda ele a perceber que isso é um grupo só. Né? Se tem contrações, se tem abreviações, já fazer nisso, nessa repetição. Então, café da manhã, e o aluno repete, no café da manhã, né? Toma o café, não colocar só palavras isoladas, né, e colocando. Então, ajuda, né, a essa questão de padrão de memorização, vai ajudando em várias questões também aí da pronúncia, principalmente quando a gente junta os sons, né, hoje de manhã, então como é que vai fazer esse de manhã, hoje de manhã, reforçando, né, de trás para frente. E também fica mais fácil, porque drill também tem a ver com memorização, né? Eu estou botando aqui a frase inteira. Quando a gente geralmente faz esse processo de repetição, esse tipo de exercício, a gente só com som, né? E com uma marcação aí de alguns cursos também, né, mais específicos. Mas a gente pode fazer isso de uma forma menos estressante, mas
ficam aí as sugestões para pensar, né, nos drills. Leitura em voz alta, como eu disse, não é, leitura, né, de compreender, é leitura para articulação do som, então a gente pode ajudar também na vírgula, pode ajudar nisso, vai ser uma leitura também que pode ter muita informalidade no sentido de você reduzir palavras, né, de colocar formas fracas, você fazer um discurso, né, mais falado. Então, uma sugestão, uma lembrança aí, né. Também se faz muita repetição e se ajuda também os aprendizes, né, com cantigas, principalmente crianças, né, a gente ensina a cantar naquela música, por isso que vem a música aí também, que depois de grande a gente também quer outras músicas aí, né, que as cantigas, o repetir, o cantar essa música, né, ajuda a gente a lembrar, a repetir de uma forma até bem prazerosa. Peguei aqui uma seleção de cantigas nossas, né, de Capelinha de Melão, que eu acho que é uma interessante para trabalhar português para estrangeiros por causa do ão, né, Escravos de Jó, porque também tem uma brincadeira, né, e fica aí uma referência, se alguém quiser pegar mais sobre cantigas. Gravação de voz ou vídeo, agora a gente tem várias possibilidades, também é um recurso da gente fazer com que o aprendiz perceba o que ele está falando, e a gente, com o suporte, com o feedback certo, o feedback adequado, a gente pode ajudar ele a perceber melhor essa pronúncia e perceber o que se precisa melhorar, se não precisa melhorar, o que, se é a entonação, se é o que, se é o ritmo, se é a naturalidade, tem várias coisas que você pode trabalhar, né, com isso, né. Então, quando a gente trabalha uma abordagem, né, de compreensão oral, que a gente traz gravações também deles, a gente pode ajudar eles a perceber melhor a própria fala, né, e para pensar. E indo um pouco para a analítica, que é quando a gente faz uma intervenção, ela depende muito da formação do professor, né? Se o professor tem aquele conhecimento teórico para poder explicar, né? Isso não precisa, então, vai depender do seu objetivo, dependendo do objetivo do seu aprendiz, mas você pode explicar de uma forma simples, você pode ir mais à frente, isso aí vai depender do que você quer, mas o professor precisa ter essa formação, né? E a gente tende a exagerar um som também na hora de articular, a gente pode usar o espelho para o aluno perceber, por exemplo, o maldito TH, né, para o aluno perceber, ou I, né, principalmente das vogais, né, I, que você tem o lábio, tá isso, né, como é que o lábio fica, né, ajudar essa percepção, ó, não é assim, porque é assim, esse N é mais assim, etc, né. Underhill, que é um grande linguista, né, de inglês, que fala muito sobre pronúncia e tudo, ele também fala do reforço corporal, né, para essa percepção mesmo, né, porque a gente articula os sons sem pensar, a gente fala sem pensar. Então, tem um momento que a gente pode parar para pensar e fazer uma metalinguagem de descrever isso melhor, né. Um reforço visual também é importante, né. Para o TH, por exemplo, uma coisa que ajuda a perceber, ter essa consciência de onde que está a língua, qual é a posição, eu ensino que primeiro faz o som do silêncio, né? E aí eles botam no nariz, não é no nariz, é só na boca, em frente dos lábios, e você toca a língua primeiro, né, entre os dentes no seu dedo, e recua e pronuncia o f. Isso ajuda, se o dedo está molhado, é sinal que você colocou a ponta da língua lá. Se o dedo não está, o papelzinho que move, até isso também é legal para o uso de aspiration, né, se você quer chegar nesse ponto de aspiration, mas aqui ele tem uma sensação, ele sabe aonde colocar a língua, né, tende a entender melhor aonde colocar. Então a gente pode fazer várias atividades, assim, momentos que a gente conversa para ter essa consciência, né, de onde que o som é articulado. Então, eu sugiro aqui, tem 2 canais, assim, que eu gosto muito, que também ajudam com isso, que é Sounds American, que o vídeo assim, sempre tem um som trabalhado com IPA, e aí vou colocar só um pedacinho, só para ter uma ideia, mesmo que não sei se vocês estão... Hello there. This is the Sounds American channel. In this video, we're going to talk about the dark L, as in the word call. You can also hear this sound
in words like tool, gold, full, or fault. We'll be using a special phonetic symbol, ol, for this sound. Let's get back to our examples. Now, listen to these words pronounced with a regular L and compare. Tool, gold, full, fault. Can you hear any difference? Né, para ter uma ideia, depois ele mostra também. By the way, this is why it's called a liquid consonant. Explicando mais todo, ele fala, é teórico, fala de fonética, né? Descreve foneticamente o som, mas bem claro, pausado, né? Calmo. Então é um recurso. Esse do BBC é equivalente, né? É muito antigo esse, e tem essa professora articulando, então tem 2 ângulos, também é um vídeo um pouco mais longo, e vai no RP, né? Vai no British English, vai no inglês considerado padrão, né? Do Reino Unido. Então, são vídeos que os alunos podem... Você pode pesquisar para ver a sua pronúncia, você pode, na sua curiosidade, alunos podem ver também. Tem vários na internet de outras pessoas, talvez não tão qualificadas, mas o que eu digo, não são, vamos dizer, scholars, né? Não são intelectuais, não são doutores, mas também conseguem fazer um vídeo claro também sobre isso. A gente tem que ver para ver se a informação está certa, mas tem muita coisa sendo produzida e muito fácil acesso. Aí também tem vídeos como esse da Simone, que existe um grupo que faz, né, produz esses vídeos que mostram as articulações, né, como que o som é produzido dentro da boca, onde está. Só ver também não ajuda, né, tem que tentar produzir. Eu achei esse vídeo aqui interessante, Jéssica, e quem tiver aqui de português para estrangeiros, que faz o equivalente com um aparelho fonador, né, em português. Então, também é uma coisa aqui para compartilhar. Alguém me perguntou aqui do Underhill, né, quem é Underhill, né, que o nome dele, ele tem um livro que é muito serve de base para toda a discussão, né, que é Sound Foundations, as fundações sonoras, vamos dizer assim, no inglês, e passa. Ele tem um canal no YouTube também, que são as palestras dele, e tem o Lindsay, que também vou passar a referência depois, que tem um canal fantástico falando sobre fonética e fonologia, com muitos recursos, com a linguagem de hoje em dia. Então, também é uma coisa que vale a pena. Quando a gente vai fazer essa intervenção, quando a gente vai falar sistematicamente, né, dos sons, a gente vai tentar explicar como é que é, aí tem uma polêmica se usa o IPA ou não usa. IPA é o International Phonetic Alphabet, que seria o alfabeto fonético internacional. Ele veio de um estudo linguístico para fazer a correlação de um som da língua, de qualquer língua, né, um som da língua humana com um símbolo. Complexo, confuso, muito técnico, ele é bom para a gente aprofundar, mas talvez não necessariamente para qualquer aluno ou todos os alunos, né? Então, eu trouxe aqui, esse aqui é o IPA, né, todo, esse aqui, por exemplo, é um exemplo das vogais em português. Não ajuda muito, né? Não sei, vai depender como você trabalhar. Mas existem outros símbolos, como o do Underhill, que fez esses 2 cartazes aqui com todos os sons da língua inglesa. O da esquerda, da minha esquerda aqui, né, esse aqui, ele é britânico, são os sons do inglês britânico, e aqui os sons do padrão, né, do inglês americano. Pode ser mais fácil, inclusive nesse livro, ele ficou muito famoso porque ele também dizia como fazer, né, como se ligar aqui. Tem uma palestra dele muito interessante que ele mostra. Assim, a ideia é que você pode usar símbolos diferentes, pode criar até os seus próprios símbolos, como descrever. Quando eu estudava, não conhecia isso, eu escrevia como eu pronunciaria aquela palavra em português. O como você vai fazer, eu acho que vai variar muito de professor para professor, né? Mas existem outras formas de você ajudar a sistematizar, né? E esse aqui também é bem interessante, que é dentro daquela ideia, né, do rosto, né,
da boca, mas com palavras e cores. Por exemplo, green tea, né, que eu vou articular, silver pen, gray day. Então, aqui são coisas que você pode ter e combinar com seus alunos. Não, é o som igual esse aqui. Isso é uma coisa que pode ser combinada, pode ser trabalhada, né, de várias formas diferentes. Só ter uma simbologia, né, uma coisa que você consiga identificar. Então, como eu falei, você pode trabalhar com minimal pairs de várias formas também pode trabalhar com transcrição fonética de várias formas. Esse aqui é um Quizlet que eu tenho, que são marcas de um lado do flashcard, né, da ficha, e do outro lado a transcrição fonética, para ajudar eles na interpretar, para perceber, pelo menos reconhecer, né, os sons, né, e as transcrições fonéticas. Então, a gente falou da imitação, falou de uma intervenção mais técnica e da integrada, né? O que é a integrada? A integrada, ela vai ter um foco maior na suprassegmental, ela vai ter um foco maior na acentuação tônica, no acento das frases, na prosódia, na entonação, mas não necessariamente pode abandonar a articulação menor, mas pode também focar mais à frente, né? Porque o que a gente tem que ter em mente é que é mais importante do que a pronúncia correta é o falante poder perceber, né? O aprendiz poder perceber como é que os falantes usam, né? Então, essa integrada, você vai pegar listenings, você vai pegar exercícios de compreensão oral, e dentro desses exercícios você focar mais em determinados aspectos de pronúncia, né? Focar, então eu dou a sugestão aqui do Ello, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, ele é English Listening Lessons Online, é uma coletânea, um acervo enorme de vídeos ou só áudios de pessoas, né, falantes de línguas diferentes, de lugares diferentes, falando espontaneamente, respondendo perguntas, alguns diálogos, né? Então é um material muito interessante da gente trabalhar. Ele é dividido em, como ele fala, lessons, né, em aulas, né? Então, por exemplo, ele vai ter um tema e aqui você vai ter a interação entre uma pessoa do Canadá e uma pessoa dos Estados Unidos, o Todd, que é o dono, o idealizador disso, que ele começou a entrevistar pessoas e começou a recolher isso, e hoje ele tem um negócio assim gigante, né? Ele vende, ele tem uma parte capitalizada, que ele vende os cursos de inglês, né, baseados nisso, organizado em unidades e tudo, mas a gente tem acesso, é só pesquisar, né? Então, muito fácil. Então, para ter uma ideia, quem não conhece, aqui tem o texto, tem a transcrição, tem o áudio, tem sempre tem um testezinho de compreensão, um trabalho, algumas palavras de vocabulário destacadas, alguma coisa de gramática destacada, não tem pronúncia, mas a gente pode trabalhar pronúncia. Como é que essa pessoa dessa nacionalidade pronunciou essa palavra, né? Como é que a entonação disso aqui, como é que ela fez? A gente pode usar também para isso, né? Esse outro aqui é de uma dinamarquesa. Não, saí. Eu fui pro English. Gente, perdão. Vou voltar aqui. Tá. Só um instantinho. É uma dinamarquesa que tem um texto mais corrido, porque aquele primeiro é um diálogo, né? E esse aqui tem mais um monólogo, ela fala mais, ela responde a pergunta falando. Então, aqui, uma das coisas que eu gosto de trabalhar com eles é fazer certas marcações. Olha, tem o can aqui, que a gente sabe que gera problema da forma forte, da forma fraca, né? Então, eles podem marcar no texto o que eles acham que são acentuados, né, que em inglês a gente acentua as palavras que têm conteúdo, né, content words, mais do que em português, então pode fazer, comparar, ouvir de novo. Então, uma sugestão aí do que a gente pode fazer como, né, despertar. Eu acho que esse site é muito bom, não sei se vocês conhecem, e você coloca aqui o que você quiser, uma frase ou uma palavra, e ele vai buscar no YouTube e vai trazer, assim, todos os vídeos, milhões de vídeos às vezes, para você ver aonde que aquela palavra é pronunciada e como ela é pronunciada. Quem gosta de trabalhar com variantes também, ele coloca aqui as possibilidades, você escolher uma ou todas, né? Então, é muito interessante de você
despertar para perceber, né, isso, né, e coloca lá a palavra e você vê as frases, você pode usar, talvez você esteja procurando um vídeo que você quer que trabalhe um determinado léxico, então ajuda você a selecionar isso dentro do YouTube. É uma ferramenta muito importante, eu acho que quem não conhece podia testar. Queria que tivesse em português, não exatamente a mesma forma. Então, eu trago outra coisa também diferente, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, em CAPT ou CALT, aí eu não sei como é que a gente vai falar, mas seria CAPT ou CAPL. Já ouviram falar? Alguém tem noção do que é? Não sei, né? A gente fala muito de Computer Assisted Language Learning, que é a aprendizagem de língua com assessoria, com suporte, com ajuda de computador. A gente fala disso há muitos anos. E também dentro dessa área, ou seja, tem ferramentas de computador. Eu sabia que tu ia gostar. Tu vai gostar mais ainda do próximo slide, Cíntia, né? Tem essas duas siglas, né? Então a gente sabe que em inglês tem essa questão de ensino, aprendizagem separado. Quando a gente fala teaching, a gente pensa muito no professor, né? Que são recursos que o professor vai usar. O learning é a aprendizagem geral, recursos que o aluno vai usar. Não, às vezes é o mesmo recurso, às vezes é só um enfoque, às vezes são recursos diferentes. Então tem essas duas siglas coexistindo nesse momento, que são justamente para a gente analisar que ferramentas o computador tem que pode ajudar no ensino de pronúncia. Uma a gente pode imaginar que é reconhecimento de voz. Tem alguns aplicativos, eu até mencionei, tem alguns sites que têm reconhecimento de voz, né? E aí ele vai dizer se você acertou aquela palavra ou não, de acordo com os dados que ele tem, né? Perceber isso ou não, né? E outra, né, tem um pouco mais do que isso, é esse site aqui, site aplicativo, ainda não tem disponível em português e para a gente, que é um site da China. A China está muito preocupada em melhorar a pronúncia dos falantes, né, dos estudantes de inglês. A gente pode imaginar por quê, por questões aí comerciais, né? Então a inteligibilidade está sendo realmente afetada. Então tem muito estudo de como melhorar. Então e uma daqueles que eles criaram é o Enunciate. E até tem uma questão de que pronunciar e enunciate é mais forte, é mais poético, seria melhor, né? Eu vou colocar o vídeo aqui, não sei se o som tá bom, vocês me confirmem, mas é mais até para vocês verem como é que funciona esse Enunciate, essa demonstração, né? Você coloca a frase que você quiser, um prompt, e você pode ouvir cada uma separado. These ships take cars across the river. Você pode pedir para ouvir tudo e você vê a transcrição fonética aqui embaixo também. Aí abre um vídeo mostrando a articulação. These ships take cars across. Então, aqui mostrou a articulação de cada fonema, mas ainda não tem, talvez no próximo tenha, a junção aqui, porque tem uma palavra termina com som de K e a outra começa com som de K, a gente vai pronunciar um só, né? Então, um processo à frente é esse link, isso que é muito difícil. Tudo que eu vejo de reconhecimento, tudo que eu vejo de transcrição fonética, ele está ainda isolado. Ainda precisa da gente para lembrar que, olha, a gente vai repetir aqui, a gente não vai falar assim, que a gente vai juntar, essa forma é fraca, né? Mas é alguma coisa também aí ligada à pronúncia, ligada a essa consciência que está aparecendo. Aí, exagerando, né, indo bem lento em cada som. Você pode também gravar e o professor pode criar grupos aqui e o aluno grava e isso o professor pode ter acesso. Gente, eu estou tentando acesso ainda a isso, não consegui, estou estudando isso, mas é uma coisa que é um futuro muito próximo, que a gente também pode ter acesso para ajudar a pronúncia, ajudar a aprendizagem de pronúncia, conscientização e etc, né? E pensar sobre isso, né? Então,
que eu posso falar mais, o que a gente pode compartilhar mais aqui hoje, eu pensei de lembrar de que a pronúncia pode ser adquirida naturalmente. A gente sabe que tem coisas que a gente aprende naturalmente, espontaneamente, mas eu sou a favor da sistematização de alguma forma nos momentos, né, assim, personalizada, vendo realmente as reais necessidades dos alunos e como fazer essa sistematização, mas eu acho que é importante, que vai tornar o aluno mais crítico, mais consciente, vai melhorar a percepção dele do que ele ouve e a produção dele, principalmente na confiança, né, em tudo. Não é transformar o sotaque de X, Y, Z, mas a gente lidar, né, com isso de uma forma melhor. Eu também acho que a gente pode abordar a pronúncia de maneiras diferentes, variadas, muitas formas diferentes, que é importante fazer que o aluno identifique aquele aspecto a ser trabalhado, que ele seja capaz de reproduzir, se tem a verificar se ele pode reproduzir próximo, ou quem sabe, né, igual, vai depender, e que ele consiga fazer em novos contextos. Então, tudo que a gente tentar fazer de exercício de pronúncia, a gente tem que trabalhar PPP, né? Presentation, Practice, Production, mas funciona. Que ele identifique, que ele seja capaz de reproduzir, que ele seja capaz de usar em novos contextos para realmente memorizar, para ele realmente criar, né? Desenvolver essa aprendizagem de pronúncia, né? E manter também, tentar, a gente agora com a internet, a gente tem opções assim variadas, uma coisa mais difícil tempos atrás, né? A gente tem que usar a língua autêntica, de usar a diversidade disso, o Elon, por exemplo, às vezes a língua autêntica realmente é muito difícil para um determinado aluno, então o Elon ele já tem uma coisa que é autêntica, mais simplificada, então você tem várias coisas, várias possibilidades aí, não tem desculpa para não trazer, né, uma variedade de língua e a língua autêntica, né? Eu acho que isso é importante reforçar. E também de uma outra pesquisa que eu vi, né, aqui fala da preferência dos alunos num determinado contexto, mas a gente acha que a gente pode dizer que os nossos são assim também, né? E a maioria prefere games, né, jogos, óbvio, alguns, né, de modelar, de ter esse momento de modelar, e aqui diferenciou porque a pesquisa dessa pessoa usou jogos, drills, esse modelar de ficar repetindo de formas diferentes, e o objeto real, brincar com o objeto, apontar para o objeto, falar com o objeto real. Então, teve aqui uma proporção. Mas a gente sente, né? Acho que empiricamente a gente sabe que a coisa tem que ser leve, e jogos também tem infinitos. Muito memory game, né? Jogo de memória, mas tem o próprio Quizlet também, você já pode fazer vários, tem vários. Eu não posso trazer tudo, né? Mas eu trouxe algumas coisas para a gente poder conversar e a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que de repente vai surgir ainda outras ideias minhas e suas, né? E nossas aqui nesse momento. Então, o que eu tinha para compartilhar era isso. Tem aqui o meu contato, tá? Aqui eu tenho algumas referências, mas eu tenho outras referências que eu posso compartilhar melhor depois. Obrigada. E eu vou voltar aqui para ver o que vocês colocaram aqui, porque... Muito obrigada, Cláudia, por compartilhar. Estou aqui apaixonada pelas ferramentas. Né? A gente tem bastante recurso e às vezes a gente não conhece. Né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente. E fica aberto aqui para quem quiser fazer pergunta, quem quiser também compartilhar algum outro recurso. Se tiver alguém que não seja do inglês e queira compartilhar algum recurso de outra língua, por favor, fiquem à vontade. Eu vou comentar aqui algumas coisas que vocês colocaram, a Isabelle falou aqui, é verdade, né? Passa batido. E o que faz diferença é até entre os sotaques, né, de língua inglesa, é às vezes a escolha da vogal, né? E a articulação da vogal é muito mais importante, até porque a maioria dos sons consonantais são idênticos, são os mesmos sons, né? E o TH é uma coisa assim, tá, é estressante, mas assim, muita gente não usa mais. Principalmente o TH sonoro, o TH de palavras de pronome, the, né? Muita gente fala de, e funciona, e vai, sabe? Não afeta a comunicação.
Então, selecionar o que é importante, né, Isabelle? Então, isso é bem complicado. The Italian Man Who Went to Malta, que é justamente das vogais, né? Isso. Muito engraçado, bem legal. Esse é um vídeo dos anos 80, quer dizer, era um áudio que rolava nos anos 80, que virou um vídeo em algum momento da internet, e como, né, se repete, fica, né, e vai, não tem como. Só reforça a importância de você trabalhar mais os pares mínimos de vogais do que necessariamente o TH ou outras consoantes, né? Papelzinho que move. Inclusive, eu li esse da Cinderella Skill Will esses dias, né, do material. Acho que é eu acho que é do Harman, né, não? É o Dalton e a Seidelhoff. Mas ele é citado em outros, eu não li esse. É bem famoso esse tipo de caracterização. Mas você vê que como ainda é a Cinderela do baile, né? Porque a gente tem Inclusive, muita coisa na internet, disposta, sim, muita coisa, mas eu não sei se a formação dos professores está cobrindo isso. Pois eu não sei. Eu acho que isso, Cláudia, desculpa, só aproveitando para fazer um comentário e uma pergunta para você, que isso acho que os currículos dos cursos de letras, quer dizer, letras já está acabando, né, na maioria das faculdades, e a gente só acha mesmo nas públicas, e mesmo assim nas públicas a gente vê que o currículo de letras também cada vez menos tem integrado a prática de pronúncia. Você não vê em muitos currículos uma disciplina de fonética, fonologia do inglês, até porque não tem especialistas na área. As pessoas fogem. Tem medo ou acham que não é tão importante assim, até porque uma visão equivocada de que, por ser uma língua franca, né, você precisa só ser inteligível, então está tudo certo. E não é bem por aí, como você mesmo já colocou. Não vale tudo, né? Mas, assim, talvez não priorizar alguns sons, como, por exemplo, se eu falo singer, né? O singer vai fazer diferença, mas se eu falo doing, se eu boto só o N, se eu falo doing com o N mais alongado, eu me comunico. Tanto em música a gente vê muitas vezes o N, mas assim, é pensar no que vale a pena a gente concentrar energia. E tem coisas que a gente tem que concentrar, né? Sim. E até também, eu lembro que quando eu fiz especialização na PUC, há muitos anos atrás, eu tive uma cadeira de Phonology and Spoken Discourse, que era trabalhar sobre pronunciation awareness, né? Então, e principalmente a questão da prosódia, sim, que é uma área também muito negligenciada. Né? Sim. Porque quem gosta muito de fonética e fonologia fica só nessa questão da descrição, né, e esquece do outro, ou até quem tem essa percepção como é importante isso, mas é uma coisa empírica, ele não sabe pensar sobre isso, por que isso aconteceu, né? Também tem esses extremos. A prosódia ela é mais importante. Se você não articula o som exatamente igual, mas se você colocou na prosódia certa, você se comunica, as chances são maiores de você se comunica melhor, mais fácil do que só articulação. Então, por isso que a pronúncia envolve tudo. Então, quando a gente pensa em pronúncia, não é só aquele vamos ver os fonemas, né? É ver como que as palavras se comportam, como que a entonação vai mudar aquele contexto, né? Tom, né? Tudo isso. Aí já é um outro. É mais difícil também da gente achar atividades, porque são coisas que tem que ter muito mais reflexão, pensar no contexto, né? Então, são mais difíceis da gente conseguir achar formas assim mais fáceis, assim, como tem para exemplos, como tem muitos exemplos para fonemas,
transcrições, etc. Mas lembrando também que, cronologicamente, uma visão era que simplesmente você imitar, você vai conseguir, então vai repetir para imitar e está tudo bem. Depois veio uma questão de intervenção linguística, agora a gente está pensando mais nessa integrada. Então, realmente, eu acho que a integrada ajuda mais a gente despertar essa curiosidade do aprendiz, despertar essa habilidade de perceber o discurso, né, de perceber esses fenômenos pragmáticos, né, quando a gente fala nas escolhas que a gente faz de pronúncia, né. Então, gente pode abrir também o microfone, quiser comentar, falar, à vontade. Compartilhando aqui no chat dois canais do YouTube que eu gosto muito de usar. Um é bem antigo, eu não sei se vocês conhecem, esse Arthur's Dicas Rápidas de Inglês. Ele pega, são vídeos curtinhos, e ele trabalha geralmente um fonema, e ele faz um contraste com o português. Então, ele usa exemplos em português, frases em português, usando o som em inglês. Então, é muito engraçado, assim, os alunos costumam gostar bastante. Por exemplo, tem um do TH que ele fala do fim de pêssego. É como se fosse falar quem tem língua presa, né? Uhum. E aí ele faz a comparação. Então, ele faz o contraste do português com o inglês. Né? É bem interessante. Uhum. Outro que eu vou... Pode falar. Não, isso mesmo, que na verdade ele está fazendo uma intervenção, mas explicando de uma forma lógica, né, que faça sentido. E real, assim, para o nosso contexto, pelo menos para os falantes de português, né? Então, acaba ajudando. Esse aqui já é uma professora, se não me engano, ela é britânica, né? Eu gosto muito, uso muito. O Elverton, que estava aqui, acho que ele já viu vários vídeos, porque durante a pandemia eu usei muitos vídeos dela. E ela tem essa playlist que é só de pronúncia, de prática de pronúncia. Então, tem vários vídeos focando em pronúncia, né, em como você trabalhar speaking skills de uma maneira mais natural. Então, também bem interessante aí. Silent letters, né, vowel sounds. Tem bastante coisa, vale a pena dar uma conferida. Esse aí é do Geoffrey Lindsay, também, e tem o Underhill, que tem várias palestras diferentes. Eu também tenho uma playlist só de vídeos também, vou colocar aqui. Essa é uma palestra do Underhill, que ele explica como é que ele usa o chat dele e tudo, então é mais para a gente se atualizar, né? E também eu tenho o Padlet, que eu uso com as minhas turmas de fonética e fonologia. Aí são... É maravilhoso! São várias, sabe, está dividido por sessão e tem vários itens, tanto de PDF, tanto livros de pronúncia, artigos, tem muita coisa aí, se vocês quiserem explorar, né? Também fica aí a dica. O que você explica do papelzinho, Cíntia? Talvez as pessoas não conheçam, que você lembrou aqui do papelzinho. Ai, gente, eu aprendi isso quando eu estava fazendo curso de inglês, né? Que era justamente a questão da aspiração, né? Você botava um papelzinho na boca e você tinha que falar, e se o papelzinho mexia, é porque você estava falando da maneira correta. Né? Eu já fiz isso. O TH. Como aluno. Mas a gente fez como aluno. A galera mais nova não fez. Sim, pois é. O espelho, eu lembro que eu aprendi na cultura inglesa, e o do dedo. Quando eu falava para os meus alunos fazerem, eles ficavam assim, ai, que nojo, ai, não. Vocês acreditam que eu já usei, já levei espelhinho para a sala, comprei aqueles espelhinhos e levei para os alunos. A turma era pequena, então dava para emprestar para eles. Comprei os espelhinhos para eles verem, articulando. E também as rubber bands, né? Aquelas elásticos. Para esticar, né? Quando você faz uma coisa mais longa, mais curta. Né?
Tem vários recursos também, por exemplo, de você. Até nessa palestra do Underhill, ele pega uma palavra de 3 sílabas, pede 3 alunos para sentar na frente, bota as carteiras, e conforme a acentuação, né, o aluno vai ficar em pé de acordo com a sílaba. Se é a primeira sílaba, o aluno fica em pé, o primeiro fica, o segundo fica, né? E aí tem várias coisas aí, mas a gente já pagou muito mico também, né? De levantar, de ver total physical response, você responder com o corpo todo para determinadas coisas. Mas o que eu sinto é que a gente fez muito isso, gente, nós três aqui, né? A gente está conversando, talvez outras pessoas também. Nessa época de estudante, a gente tinha muito mais preocupação, tinha muito mais coisa para isso. E a gente aplicou também muito como professor. Mas eu não sei, porque quando eu pego pessoas mais novas, eu pergunto essas coisas. Quer ver? Alguém aqui já usou espelhinho em sala de aula para ver se está botando, articulando direitinho? Eu acho que a galera vai dizer que não. A Isabelle botou que nunca viu isso. Ó, viu? Pois é. Então, assim, por isso a minha ideia de trazer coisas, sabe, que já foram usadas. Something old. Something old, something new, entendeu? Something that new. E coisa que você vai adaptar para a sua realidade. Né? Eu também estava lembrando que eu, como aluno, teve uma professora que ela levou... sabe aqueles telefones de cano? Para a gente ouvir? Você pega, né, aquelas... tem até uma reportagem, depois até coloco aqui. Você pega para você, que chama de sussurrofone, você coloca um pedaço de cano com aqueles joelhos, uma ponta e noutra, aí você ouve, você fala e você se ouve também. É baratinho, mas é uma coisa... Ai, que legal, esse eu nunca vi. É sussurrofone. Vou colocar aqui. Sussurrofone, muito bom. Uma coisa que vocês mencionaram, e que é todo mundo, eu também, e tudo, música, né? A música ela é legal para articulação dos sons e junção, e principalmente para informalidade, mas não ajuda tanto em entonação, não ajuda tanto no falar natural, porque na música a gente vai botar na melodia da música, não necessariamente é o que a gente vai falar no dia a dia. Então, assim, é maravilhoso, é uma coisa, né, prazerosa de você ouvir, de você aprender da coisa, mas ela, né, aí a gente tem que ser crítico, porque até onde determinada ferramenta ajuda. O Júlio levantou a mão, se você quiser, você pode abrir o microfone, Júlio. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A senhora estava falando a respeito da música, né? Que a música, às vezes é complicado nós termos a música como parâmetro, porque as pronúncias se encaixam ali de acordo com a melodia, né? Com o ritmo. E eu não leciono língua estrangeira, né? Mas eu já percebi, por exemplo, né, o interrogativo what, né? Em algumas músicas acontece o seguinte, né? What your name, um exemplo, né? E tá lá what. Aí quando essa mesma palavra ela vai ser pronunciada em outro texto da música, fala water, né? E aí eu pensei no seguinte, será que isso tem a ver com a questão do ritmo? Né? Pode ser que sim. Eu percebi isso na música do Pet Shop Boy. Ele fala what, né? Aí depois ele fala water, né? Aí eu pensei, por que isso acontece, né? Eu fico, poxa, por que isso acontece? Poemas também você vai trazer que pode fazer isso, você vai encaixar melhor ali, não necessariamente é o que você falaria. Então é legal, mas assim, de novo, sendo crítico, será que eu vou falar assim sempre ou não? Por quê, né? O porquê disso que está assim nesse contexto, né? Música é muito legal, mas pode ter essas diferenças sim. Connected speech, Letícia, é uma pergunta, você não sabe o que é? É isso? Letícia? Eu acho que ela estava se referindo ao exemplo. Pode ser, ou pode ser só uma... Aí que a gente não tem como saber. Pode ser só uma redução silábica para poder encaixar na melodia também.
porque o Wanna é uma redução, não necessariamente. Pode ter, tem a ver com Connect Speech, mas pode não ser exatamente Connect Speech. Connect Speech é quando a gente vai aglutinando, acho que é uma palavra legal. A gente funde, principalmente coisas que a gente repete tanto, que vira uma coisa só. Né? Isso em qualquer língua que eu conheço, as línguas que a gente conhece, a gente tem isso em português, tem isso em inglês, e isso é muito difícil para a compreensão oral. Por quê? A gente, quando está aprendendo uma língua e a gente vê escrito, a gente pensa nas palavras isoladas. A gente não consegue dominar, pegar isso rápido, quais são as palavras que são aglutinadas, quais são as palavras que viram uma, né? Então, quando a gente trabalha essa teoria do Connect Speech, desses links, olha, vai ligar aqui, vai ligar ali, a gente vai melhorar também a questão da compreensão oral, né? Mas a sua prova, Letícia, voltando, pode ser, porque cabe dentro da música, só prova as possibilidades na língua, né? Que a gente tem essas as variações todas possíveis. Obrigada, Júlio. Obrigada, Letícia. Will, minha dívida é eterna contigo, então já agradeço aqui também. Eu vou ver esse do telefone. É sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. Prazer é nosso. Qual o canal do YouTube para ver a aula do GPT? Sim, vou colocar aqui para vocês daqui a pouquinho. Já vou compartilhar. Eu ia falar aqui alguma coisa quando eu estava falando de música, né? Eu lembrei, assim, né, das épocas que eu trabalhava em curso de inglês, eu usava muita música para trabalhar... Filling the gaps também, né? Trabalhar grammar topics, né, de uma forma contextualizada, mas também trabalhar a pronúncia, né? Aí eu lembrei logo agora, né, da Every Breath You Take, né? E o material que eu usei muito tempo, que eu adoro, que eu sou fã de paixão, e que a gente usa no ProLay, na UF, que é o English File, né? E o English File, ele tem um trabalho muito legal com pronúncia, né? E, infelizmente, assim, eu percebo, tanto quando eu fui gerente, né, de filial e observava a aula de professores e até eu mesma, na minha própria prática como professores, a gente acaba deixando a pronúncia meio de lado, né? Quando a gente está com aquele schedule lá que a gente está apertada, que a gente tem que correr, que a gente tem que dar a matéria para a prova, a gente foca na gramática, a gente foca no vocabulário e a gente simplesmente deixa a pronúncia para lá, né? Uhum. Então, é um skill ali, aquele Cinderella ali, eu adorei do Will, porque realmente, assim, ele fica uma coisa meio que um apêndice ali. Se der tempo, eu faço. Se não der tempo, é a primeira coisa que eu corto. E é algo que eu acho que a gente tem que repensar na nossa prática, né? Dada aí a importância, né, e a necessidade da gente cada vez mais trabalhar a questão da pronúncia. Irene, que bom te ver, Irene. Quanto tempo? Bom também, Cíntia. Desculpa a demora, eu estava no evento do CEPELA da UFO, por isso que só pude estar aqui. Que isso. Está ficando gravado, vou colocar agora aqui o canal do YouTube, onde ficam todas as nossas oficinas, para depois vocês poderem acessar. E a gente está agora, a Cláudia já fez, né, a apresentação dela, compartilhou com a gente vários recursos, né, vários recursos digitais, tanto sites quanto aplicativos que a gente pode utilizar para trabalhar a pronúncia. E a gente está aqui na hora de compartilhar, cada um trazer aí suas experiências, também se você quiser compartilhar com a gente algum recurso, alguma técnica ou experiência, tá? Fiquem à vontade. Uma coisa que você falou também, Cíntia, de música, né, que a gente usava como filling the gaps, a gente fazia muito exercício porque também era um exercício para a gente, raramente tinha a letra toda, né, então quando tinha a letra todo mundo feliz, eu lembro de vários momentos, a sessão nostalgia, vários momentos na sala dos professores, a gente com gravador, vocês sabem o que é isso? Ficava ouvindo, o que ele fala aqui? O que ele fala aqui? E como era difícil, às vezes, você pegar, não porque a gente não tivesse nossa habilidade desenvolvida, pelo desconhecimento daquela gíria, ou quando a gente fica repetindo muito uma coisa, a gente não escuta aquilo, a gente tem só uma impressão, né? E a gente fazia muito filling the gaps, que foi uma coisa que caiu em desuso, porque achavam que não
dizem que não é realmente um listening e tal, e fica meio complicado. Mas para quem gosta disso, tem o Lyrics Training, não sei se vocês já ouviram falar. Virou um joguinho, né? Lyrics Sim, Training, muito bom. Uhum. que é um site que automatiza, né? Automaticamente tira pedaços da letra da música e você bota. O problema é que, às vezes, esse pedaço não é muito claro, né? Mas aí você tem outras habilidades para completar, né? Pelo contexto, sua noção de gramática, seu próprio vocabulário. Exato, também. Isso para gravar a música para a gente usar em sala. Aí o radialista falava, ele sabia que a gente estava gravando, ele só falava quando a gente estava falando, né? Eu acho que tem muita gente aqui que nem sabe o que é uma fita cassete, né? Pois é. E a gente usou muito. A gente ia para a aula com o gravador, como você falou, né? Carregando o gravador, carregando as fitas cassete. Pois é. Eram outros recursos. Mas não é porque a gente só usava aqueles recursos, né, Cíntia? Que a gente parou lá neles, né? Sim, com certeza. Eles vão evoluindo e a gente vai adaptando. Leve com livros com drills também. Uhum. Sim. Não um curso focado especificamente, mas a gente tem a disciplina fonética e fonologia, parte 1 e parte 2, primeiro segmental, depois suprassegmental na formação, inglês 3 e inglês 4. Mas, assim, não digo que é focado, existe, né, na ementa e a gente trabalha, eu adoro, né, é delícia. Mas não tem. Eu sei de universidades que não tem, às vezes nem tem no currículo, eu acho um absurdo. Por que eu acho um absurdo? Porque é muito mais difícil a gente ter essa consciência fonológica, né, que eu estava falando, desenvolver essa consciência de uma língua estrangeira, porque a gente desenvolve isso da nossa. E se a gente é professor, né, eu acho que a gente tem que ter mais ainda, um além, entendeu? Então, eu acho que a sistematização disso é muito importante na formação do professor. E se mesmo quando que a gente trabalha com bacharelado, faz licenciatura quem quer, né? Na UERJ não é licenciatura direto. Mesmo que a pessoa não seja professor, ela vai lucrar, ela vai ter benefícios disso na compreensão oral, para uma tradução, sei lá, enfim, né? Eu acho da gente saber, como estudar a gramática da língua estrangeira a fundo, metalinguagem é importante, a fonologia também é a gramática, faz parte da gramática. Então, estudar mais a fundo faz parte da formação do professor de letras, né, de um profissional de letras, né. Speak up, nossa. Tirou do baú. Eu tinha até recentemente a primeira Speak up, né. Mas como era legal. Isso aí não é o década de 90. 90. Você também tem, Júlio? Eu tinha, mas só que com a mudança, com as reformas que foram feitas na casa, algumas coisas foram jogadas fora daquela época. Uhum. Mas eu tinha fitinha. Uhum. Aí ficava ouvindo lá em 92, 93. Isso, por aí. Letras traduzidas, nossa, como eu adorava isso, porque se ganhava um tempo, incrível. E a briga que era para a gente conseguir, meu Deus. E agora a gente tem vídeos no YouTube com a letra, né? Com a letra já, que fã faz, Tudo legendado. pode ter erro, mas também tem uma coisa que eu adoro, que é o Kinotype, né? Que é uma animação, ele faz a letra, né? Uma animação com a letra, né? Eu fico olhando assim, meu Deus, né? Que diferente, né? Mas algumas coisas por causa da tecnologia que a gente tinha, tinha 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos, há 30 anos atrás, a gente fazia determinadas coisas, tinha determinadas habilidades. E a tecnologia nos faz preguiçosos, né, em várias coisas. Né? E uma dessas eu acho que é o listening também.
Então, o fato da gente já ter tudo tão mastigado, né? A gente escuta a música, pá, e tal, mas a gente nunca fica assim. Será que fica? A gente está aprendendo uma música, tentar entender, tirar a música de ouvido, né? Eu acho que é uma das coisas que se perdeu a prática. E será que não era interessante também o exercício de filling the gaps que foi abandonado há um tempo atrás para estimular o aluno em um determinado momento aquilo? Não sei, né? Eu acho por isso que eu acho que é cíclico, entendeu? As coisas vão voltando, acho que a gente pode beneficiar de outras atividades, outras técnicas. Fala, Will. Você falou alguma coisa muito interessante, que quando eu fui fazer um curso lá na Universidade do Oregon, a, é, a, uma das práticas, a gente tinha que fazer língua estrangeira, né? Em todos os, mesmo sendo professor, a gente tinha que ter um componente de língua estrangeira. Uhum. Aí, uma das práticas, pelo menos no nível que eu estava, era você ter que ouvir e assistir vídeos e transcrever. E você fazia também isso com os colegas, tá? Que você tinha, eles tinham uma prática dos colegas gravarem isso no computador mesmo. Você deixava na plataforma e a gente tinha que transcrever os colegas a fala. Lógico, não era transcrição fonética, muitos não conheciam, mas pelo Aham. menos a gente tinha que assistir o vídeo deles ou o áudio deles e transcrever aquilo. Transcrever, né? Era uma prática muito comum e era obrigatório. Quando eu estudei fonética e fonologia, a gente tinha que transcrever mesmo. E Sim. era pauleira. Era, Hoje, por exemplo, eu não cobro isso dos meus alunos, mas eu cobro pelo menos identificação. Porque se eu cobrar, eu sei que tem um dispositivo na internet que ele vai simplesmente copiar e colar. sim. Entendeu? Né? Mas pelo menos identificação. Mas é um processo que eu acho que se perdeu, não sei, né? Mas sabe por que eles faziam muito isso? Depois eu fui começar, porque eram muitos alunos estrangeiros em um contexto em que ali professores nativos, no caso, e eles precisavam assistir às aulas. E para ter certeza que eles conseguiriam entender essas aulas, eles tinham que fazer essa prática. Entendi. Era uma avaliação, né? Exatamente. Então, eles tinham que ter certeza que eles compreendiam um ao outro para poder depois, né, ter isso como uma forma deles, né, para eles garantirem, né, esse entendimento. Mas eu acho que valeu muito a pena. A Foi muito experiência a muito experiência. interessante, né? Muito. Cansativo. Mas às vezes é preciso ser Uhum. cansativo. Uhum. Preciso ser mecânico, preciso ser cansativo Em alguns também. momentos, sim. É Sim. prazeroso para alguns, mas também, às vezes, uma coisa chata é necessária em alguns momentos para garantir algo como isso. Uhum. Concordo. Não dá para fazer game o tempo todo, não, gente. Não dá. Gente, eu compartilhei aqui no chat com vocês a nossa lista de presença, que também é um formulário de avaliação que a gente utiliza, né, para avaliar o nosso trabalho e também pegar sugestões de vocês para oficinas futuras. Então, eu peço que vocês respondam, tá? E aí, depois também a gente vai enviar os certificados de participação para o e-mail de vocês a partir dessa lista de presença, tá? E compartilhei também um e-book que eu utilizo muito na graduação. Eu tenho procurado, nos meus cursos na graduação, utilizar só material de acesso aberto, né? Então, materiais sem copyright, né? Com a licença aberta, então você pode baixar da internet e usar gratuitamente, sem estar infringindo nenhum tipo, né, de direito autoral. E esse livro que eu coloquei aqui para vocês, para quem está fazendo licenciatura em letras, eu recomendo. Ele cobre assim, várias áreas. Eu utilizava alguns capítulos dele para trabalhar sintaxe, na disciplina de sintaxe, mas ele tem um capítulo só de fonética e fonologia, né? E como a Cláudia falou, aqui eu vou fazer uma meia-culpa. Na UF, a gente tinha uma disciplina de fonética e fonologia e não temos mais, né? A gente transformou essa disciplina em uma disciplina mais voltada para oral skills, para poder dar assim, uma abertura maior. A gente tem fonética e fonologia dentro dela, mas ela abre para mais questões da oralidade, né? Não só fonética e fonologia. Por um lado, eu acho que foi uma perda que a gente teve. A gente ganhou por um lado, perdeu por outro,
mas aí eu compartilho esse material com vocês, que eu acho que vale a pena para qualquer estudante de letras, até para professores mesmo, para utilizar. É um recurso aberto, gratuito, que está disponível, produzido por uma universidade, né? É uma pena que não tem um Teacher's Book. Pelo menos até hoje eu não achei o Teacher's Book, né? Tem só a versão do aluno. Mas ele é bastante interessante e tem esse capítulo específico de fonética e fonologia, que pode ajudar, além de todos os recursos que a Cláudia já compartilhou aqui com a gente. Mais perguntas, comentários? Alguém quer compartilhar alguma ferramenta, algum aplicativo que vocês utilizam no celular para praticar? Pode falar, Júlio. Então, outra dúvida que eu tenho também, mas eu acho que em relação a essa combinação do inglês, talvez não tenha a ver com o ritmo da frase, com a melodia, né, nessa variação. Talvez seja uma variação regional, não sei. Por exemplo, quando a gente tem o verbo poder mais o you, né? Eu me lembro de que quando eu fazia o curso, o professor sempre falava can you, né? E às vezes eu vejo algumas pessoas que falam inglês britânico falando can you. Não. Vamos lá. Você está falando de duas coisas aqui. Uma é connected speech. Você tem uma palavra que termina em consoante, can, e você tem, né, o you em seguida. Poderia ser I, né? Poderia ser até um verbo depois, é que a gente está começando uma pergunta, né? Então, toda vez, isso é regra geral, toda vez que uma palavra termina em consoante é seguida por uma palavra que começa em vogal ou semivogal, né? You aqui é uma semivogal, a gente forma uma nova sílaba. A mesma coisa que acontece com an apple, né? A gente não fala an apple, fala apple. Isso aí a gente é treinado mais, né? Mas isso acontece em qualquer momento da frase que tenha isso. A gente vai juntar, tá? Isso é uma coisa de connect speech e linking sound. Linking, né? A gente junta aqui, forma uma nova sílaba. O can, por exemplo, o can swim, ele pode ter duas formas, uma forma acentuada, uma forma forte e uma forma fraca. Então, quando eu falo na afirmativa, lembra que em inglês a gente tende a acentuar algumas palavras na frase e outras não. Eu vou acentuar aquelas que trazem mais informação. A regra geral é essa, content, né, que tem conteúdo. Então, eu vou falar assim, I can swim. Estou exagerando para ficar melodia, mas eu vou fazer a melodia do I can swim. I can swim. Esse can, ele tem uma forma fraca, que é com schwa, que agora eu não vou conseguir transcrever aqui. O schwa é aquele som, aquele ezinho invertido assim. Ele tem uma forma fraca. Na negativa, a gente fica esperando, né, que o falante nativo faça esse can't, né? Bota o T. O falante nativo, geralmente ele come esse T final. E como é que ele articula a negativa? Ele articula a negativa fazendo a forma forte do can. Ele vai dar acento, vai dar destaque para ela. I can swim. Então, às vezes, a negativa e a afirmativa só vai mudar o acento. Por isso que a gente fala de prosódia, né? Então, I can swim é a afirmativa. I can swim é a negativa, né? Então, esse can é a forma forte, a forma que você vai dar mais ênfase, até no inglês britânico, quando ele quer enfatizar. Mas, normalmente, a gente tem essa diferença de inglês britânico e americano em algumas palavras do para ó, né? Ó, I can. Ele vai fazer um can aí, mas ele não vai fazer muito diferente do americano, especificamente nessa, não. Mas existe sim, isso sim. So, can you, can you. Já é o schwa, né? Te ajudei, Júlio? Expliquei? Sim. Agora esclareceu. Tirou minha dúvida. Aí você vai ter no did you. Você vai ter em outra but I,
né? Ou batai, né? Mas aí batai não soa muito, né? Mas você tem essas junções, sim, tá? Isso aí não tem exceção, é tendência da língua. Ah, sim, entendi. Tá lendo foi um comentário da Isabelle, né? Eu também. Quando a gente... Agora, se a gente coloca a palavra e pronúncia... Não, eu tô tentando É para entender, isso Isabelle. mesmo, Isabelle. É para compartilhar mesmo. Se você quiser abrir o microfone e falar também, a gente agradece. Mas assim, quando a gente bota a palavra e pronúncia também, vem um vídeo do YouTube. Você já percebeu isso? Quando a gente coloca no tradutor, Google Tradutor, ele também ele não só lê, né? Mas ele também bota a transcrição. Aí eu tenho que abrir um parênteses. Já vou deixar você falar, Isabelle, só para falar assim. Existe um alfabeto internacional que foi desenvolvido para ter uma precisão de ter um som de uma linguagem, de uma língua qualquer, em uma representação única, só, não ter confusão. Porém, né, principalmente nos anos 70, que se começou a colocar isso nos dicionários, o dicionário impresso, gente, ó, aula de história, tinha os tipos, né? Eles precisavam colocar os tipos assim para poder fazer o livro e eles não tinham todos os símbolos que tinham no IPA. Então, cada dicionário começou a criar o seu. Se você pegar um dicionário impresso de inglês, você vai ver que tem uma lista. O som, o símbolo, o som e a palavra que ele tá e tal. Aquilo ali é uma versão do dicionário. Ele usava os próprios tipos que eles tinham. E mesmo depois da internet e tal, os dicionários continuam, às vezes, usando os seus próprios sons. Dois Os com tio em cima, e não sei o quê. E aí não dá para a gente saber. Tem que ver, quando você usar esse dicionário, ver a chave, né? Quando você usar esse site, ver a chave lá. O Google Tradutor, se não me falha a memória, ele usa um desses aí de dicionários assim, comuns, mas não usa o IPA, né? É um tipo de transcrição, mas às vezes não usa necessariamente o alfabeto internacional. Então, quando você usa, ver a parte escrita, né, ver essa transcrição, seja nesse símbolo que tem uma chave diferente, ou seja, pelo IPA, ajuda, claro. Essa é a questão da sistematização, da metalinguagem da pronúncia. Mas fala, você levantou a mão. Eita, boa tarde. Agora Boa já tarde. Não sei se eu lembro mais. Então, dá para me ouvir bem? Sim. Tá. Não, eu não sei se eu falei da mesma coisa que você está falando, na verdade. Não sei se você sabe desse... Eu não sei se é uma função do Google, eu acredito que sim, porque ele vem como a primeira antes de qualquer pesquisa, antes de qualquer resultado, né? Não todas as palavras, algumas palavras não costumam aparecer. Não sei o motivo, não sei se isso tem pouco tempo que tem ou não, ou eu demorei a descobrir. Não sei exatamente. Porque eu sei se você quer compartilhar e mostrar? A tela? Eu não sei se... Eu nunca compartilhei pelo celular e o computador que eu tava não tinha microfone. Deixa eu tentar aqui. Não, tranquilo. Caramba, deixa eu ver aqui. Mas o Google Tradutor também tem visualização do movimento da boca. Dá para ver minha tela? Sim. Show. Então, não são todas as palavras. Já procurei algumas palavras que não apareceram. Isso mas mesmo. Aí você pode selecionar, né? Tanto... Exatamente. Sim, olha aqui não muda. tem nada a ver com IPA, tá vendo? Isso aqui é o sistema que o Google usa mesmo, é o Google Tradutor. Você está linkado com o Google Tradutor também. E aí, se você clicar aqui no sonzinho, né? Você vai ouvir e vai articular, né? Só que ele só mostra a frente. Você só tem uma ideia de como ficam os lábios e se tem o TH, vê na frente. Ele não mostra a lateral. Tem outros sites que tem animação da lateral. Isso é a ferramenta do Google que é ligada ao Google Tradutor, sim. Esse ainda tem um practice ali que eu nunca nem tinha visto, na verdade. Você assim, grava e ele reconhece vídeos para você citar. Eu não uso muito a fundo, sabe? Eu uso mais assim,
pelo menos alguns textos na faculdade, algumas palavras é a primeira vez que eu estou vendo na vida, não sei nem, nunca vi. Eu vou assim, pensar, Sim. acho que fala desse jeito. Aí, às vezes, sei lá, busco a palavra e vejo. Às vezes eu nem chego a ouvir, só a ler mesmo Você essa transcrição entende. e dá para entender. Uhum. Mas. Can, mas é isso. Olha quantos símbolos, gente. É isso. É muito, muito mais fácil no alfabeto internacional, mas sim. desde que funcione, alguns aparecem também, alguns que não aparecem essa caixinha, aparecem a definição, e aí sempre tem, né, do lado a transcrição, realmente a transcrição fonética, não é assim. Não sei qual é o critério que eles têm, mas enfim. Usa mais ou menos a mesma coisa que eu estava falando do dicionário. Eles usam o termo que eles querem, né? Olha a transcrição fonética no Two Phonetics, que é esse site aqui. Que quem estiver estudando o IPA e quiser conferir, tem esse site aqui, Two Phonetics, que ele coloca no inglês britânico e americano. Eu não sei como é que é essa palavra em inglês britânico e americano vai. E aí eu posso dizer, como especialista, que ele usa o IPA direitinho, né? E, de novo, é um purismo? É um purismo, mas eu tenho dificuldade para entender alguns símbolos aí, por exemplo. Mas se você usa muito o Google Tradutor, se você usa muito um dicionário, você vai dominando aquele código. É um código, né? E você vai dominando. Mas aí ele não fica fácil de você perceber no alfabeto internacional. Só uma sugestão aí. Tudo é válido. Se funciona para você, tá ótimo. Legal você compartilhar, Isabelle. Eu nunca tinha prestado atenção nessa função. Já vi, sim. Eu já tinha visto, sim, né, que você joga a palavra lá no tradutor, você tem botãozinho para ouvir, né? Mas dessa forma, como você mostrou, eu não tinha reparado. Ele só mostra essa aqui, só a parte da... Já ajuda também. Uhum. Mais alguém quer compartilhar algum aplicativo, algum site? Esse Two Phonetics tem aplicativo também. Pode baixar o telefone. Uhum. Só que no telefone ele bota um inglês geral. Ele não bota... você não consegue perceber se é britânico, americano ou mudar, tá? Mas é gratuito e uma pesquisa rápida no telefone já ajuda também bastante. Nada, Renata. Também não conheço esse. Nearpod. Então, esse Nearpod é uma plataforma, né? Eu estava participando de um evento que eles fizeram, foi em português a primeira vez, e eles têm várias lições, tanto para inglês, outros idiomas, ciências, biologia, matemática, e a gente pode criar um acesso e fazer as nossas próprias lições e disponibilizar lá. Eu acho que tem como colocar para todo mundo usar também, então é bem legal. Tem um plano também para você ter mais acesso, eles cobram, né, um valor, claro, né? Sim, Exato, e aí você também consegue ter mais acesso de outras coisas. Mas assim, o que ele já oferece, acho que é legal. Legal. Bem interessante. E aí teve um outro treinamento com a galera americana, assim, foi bem legal a experiência, né? Eles são bem, como fala? Enfim, didáticos, assim, é tudo bem divertido, né? A apresentação das aulas, e eles fazem de forma bem legal. Legal. É esse aqui, né? Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo. Não sei, Renata, a gente tem que pesquisar. Não sei. Certamente deve ter. Deve ter, sim, eu acredito que sim, mas aí, se você achar, você compartilha com a gente também para aumentar o repertório aqui.
E aí também você pensar mesmo quais são os sons importantes de trabalhar aquele R aqui, quais são palavras, né, que a pronúncia é mais difícil para brasileiros. Ah, obrigada, Letícia. Com certeza deve ter algum estudo sobre isso também, mas aí pensar, né, de repente tem recursos. Gente, eu lembrei agora, não tem nada a ver, mas tem um vídeo muito legal. Na verdade, é um trechinho do filme da Pantera Cor-de-Rosa. Ah, não, isso é incrível. Gente, a gente vai fechar com esse, né? É muito bom, é muito bom. Quando a gente pensa, né, principalmente assim, para o professor, né, aí é uma autorreflexão para o professor, quando a gente está ensinando pronúncia para o nosso aluno, para a gente se colocar assim in their shoes, né? Eu acho que esse vídeo é fantástico. Esse mesmo, Will, me veio agora na cabeça. Deixa eu compartilhar, porque eu acho que quem não conhece tem que conhecer. A gente vai fechar aqui muito bem com esse vídeo, porque é maravilhoso. E são camadas também, né? Porque aí tem a questão do francês, ter muito apegado ao sotaque dele, da identidade. Quanto mais forte o patriotismo, a identidade nacional, estudos dizem que é mais difícil você perder o sotaque. Não que tenha que perder, né? Mas o francês, ele marca bastante o sotaque, né? E ele quer ficar igual ao nativo, porque ele está indo para uma investigação nos Estados Unidos e quer ser invisível, né? Quer blend in, né? E aí ele tem essas aulas de inglês aí. Então, posso botar para encerrar? Claro, por favor. É hilário. A hamburger. I would like to buy a hamburger. Só um instantinho. I would like to buy a hamburger. 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 No. Let's break it down. I would. 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 Weird. Would. Weird. Would. Would. Like. To. Toi. To. Toi. To. Toi. Buy. B. Buy. B. Buy. B. B. A. A. Hamburger. 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 Ham. M. Bur. B. Ger. Gar. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's not Damburger. Hamburger. I'm not saying Dimburger. I said I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the burger. I would like to buy a hamburger. 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 The burger. É hilário isso. Muito bom. Eu acho que tem um episódio do Friends também, não tem? Ele falando francês. Francês. Tem outra também de uma tradutora que quer dizer, ela diz que é tradutora. Aí chamam ela para uma sala que tem 7 línguas diferentes e ela não fala nada. Aí ela só fica só imitando a entonação. Eu também uso para falar da melodia da língua, né? Como que a língua tem melodia, né? E percebe que ele olha para ela, ele faz o tu, faz a boca do tu e consegue falar tuá. Eu já passei por isso, gente, várias vezes. Assim. Tem hora que a gente realmente desiste, né? Né, Renata? Ele faz o tuá. Eu não sei como é que ele consegue fazer o tuá com a boca do tu. Isso aí é o ator, né? Porque é muito bom. Gente, eu acho que foi 4 horas cravado, né? Agradeço muito a participação de vocês. Foi muito legal estar aqui, compartilhar com vocês. Espero que eu tenha contribuído para a visão aí, né? Diferentes coisas antigas, novas, para a gente reciclar, usar, reutilizar, criar a partir daí. E aí, principalmente Renata aqui de francês, se souber de alguma coisa, pode passar para mim também, quero saber também.
Gente, agradeço também, né, a participação de todos aqui hoje nessa oficina do Lab Línguas. Né? Esse ano a gente acabou não conseguindo fazer tantas oficinas quanto nós gostaríamos, mas ano que vem estaremos. Esse ano a gente ainda tem evento, tá? Então acompanhem nossas redes, porque a gente vai ter um evento final em dezembro, já estão todos convidados, né? Mas ano que vem, com certeza, teremos mais oficinas, e aí coloquem sugestões lá no nosso formulário para a gente poder cada vez mais trazer oficinas que sejam do interesse de vocês, que contribuam aí tanto para a formação inicial, continuada de professores, né, que é o nosso intuito aqui no Lab Línguas. Tá? Então, agradeço muito a presença de todos e todas. Dentro de mais ou menos uma semana, 10 dias, vocês vão receber o certificado pelo e-mail que vocês cadastraram no nosso formulário de avaliação e de presença, tá? Quem ainda não preencheu, por favor, não esqueça de preencher. Vou botar de novo o link aqui. E eu acho que podemos encerrar, né? Então, Cláudia, muito, muito obrigada por ter compartilhado tanto conosco. Né? Foi muito bom. Bom. E obrigada aí a todos e todas que nos acompanharam. Até a próxima. Até. Bom resto de tarde quente aí para todo mundo. Isso, bom feriado. Bom feriado, segunda-feira. Tchau, gente, saindo. Tchau, tchau. Até o próximo, Renata. Tchau, tchau.